Olá a todos, eu sou o professor Rogério Lacerda e estou aqui para fazer a nossa última aula da disciplina de Estrutura de Dados, aula 10, chegando ao final do nosso curso. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos vocês pela troca que tivemos nessas últimas 4 aulas, né? 3 aulas, essa aqui é quarta. Foi muito bom poder trocar ideia com os alunos, ter a participação deles nos nossos encontros. E hoje, essa aula gravada, eu espero poder fechar o ciclo desse módulo, né, dessa disciplina, apresentando aqui para vocês um assunto super interessante, teoria dos grafos. A gente vai falar sobre estrutura de grafos, porque é muito utilizada, é uma estrutura de dados muito utilizada para modelar e mapear inúmeros problemas que nós temos no nosso cotidiano, na nossa vida real. Nós vimos estruturas de fila, estruturas de pilha, estruturas de listas e cadeados, a combinação dessas estruturas. E hoje a gente fecha essa disciplina falando sobre grafos, falando sobre algoritmos de busca em grafos. E aí eu gostaria de falar para vocês, na medida que a gente for avançando no conteúdo, sobre algumas das aplicações do nosso dia a dia, coisa muito prática, tá bom? Então, eu vou passar aqui os slides, eu preparei uns slides para vocês, eu vou compartilhar. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui na tela, já vai aparecer os slides, vamos lá. Bom, como eu disse para vocês, né, nossa aula 10, a gente preparou aqui com base, obviamente, em todo o material que o próprio professor Luciano já tinha deixado previamente preparado. Eu fiz algumas modificações, mas basicamente a ideia que ele tinha eu achei muito bom, o material estava muito bom realmente. E a gente vai ver hoje, né, a definição de grafos, conversar como é que se representa grafos matematicamente, falar sobre os algoritmos conhecidos, mais utilizados de busca, né? Busca em gráficos, o caminhamento em grafos, como vocês também podem encontrar aí na bibliografia, algoritmo de busca em profundidade, busca em largura, algoritmo de Dijkstra para caminho mínimo, aplicações de grafos no mundo real, né? Modelagens que a gente pode fazer utilizando a estrutura de grafos, né? Mas a gente está falando, e o que é um grafo, né? Bom, como eu estava dizendo, né, mais do que uma estrutura de dados, os grafos são estruturas, são conjuntos que nos ajudam a modelar de forma matemática problemas reais, problemas complexos, muitas vezes, de logística, de custos, de eficiência, problemas de distância, problemas que envolvem deslocamentos, né? Faz parte da logística. Então, nós temos uma infinidade de situações que nós podemos modelar, né? Abstrair aquela ideia, aquele problema, modelando através de um gráfico. E com isso a gente tem uma série de propriedades, uma série de operações que a gente pode realizar sobre essa estrutura de grafos, o que nos dá um excelente modelo para resolver problemas. É um modelo computacional, inclusive, que a gente pode resolver problemas, né? Obviamente, existem softwares especializados em trabalhar com esse tipo de informação.
com esses modelos, né? A gente vai ver daqui a pouco matrizes, vetores, etc, etc, que tem uma base matemática muito forte. O grafo ele representa, né, roteadores, ou pontos, ou nós, e as rotas entre eles. Imagine vocês que nós temos vértices ou roteadores que estão interconectados, formando uma estrutura muito própria, uma estrutura de rede. Tá? Então, uma estrutura de rede, a gente pode modelar essa estrutura de rede utilizando um gráfico, né? Uma espécie de desenho da rede através de um gráfico. Quando você busca, por exemplo, endereço no Google Maps, né, no Waze, o uso do GPS, tudo isso são informações, né, que estão guardadas e que podem ser, entre aspas, quando a gente fala modelar, um desenho, por exemplo, é uma modelagem. Então, a gente desenha, um mapa, por exemplo, é uma modelagem de informações que nós estamos representando através daquele mapa. E um grafo é uma estrutura complexa. Mas, na prática, a teoria começou, né? A teoria dos grafos, ela surge de uma maneira prática, né, informal, sem ter ainda o rigor matemático, o rigor conceitual que tem hoje, já no século XVIII, né? Os idos lá de meados, um pouco antes, né? Do meados do século XVIII, especificamente do ano de 1736, quando um matemático suíço, Euler, ou Euler, Leonard Paul Euler, publica um artigo que ele, ele propõe uma solução. Ele, na verdade, soluciona um problema conhecido, né, famoso, e que era conhecido como as Sete Pontes de Königsberg. Königsberg é uma cidade que hoje é a cidade de Kaliningrado, que divide, na Europa, e ela tem uma característica de ser uma região cortada por várias pontes. Tem um rio que corta essa região, e sobre ela fizeram várias pontes, né? São duas grandes ilhas e duas faixas de território e um rio passando. Então é interessante que existia 7 pontes que interligavam essas porções de terra. E, obviamente, que essas regiões eram visitadas por vendedores, por mascates, por médicos. E era um, entre aspas, problema de otimização, né? A gente pode hoje entender isso como otimização de rota. Qual seria a melhor forma de você atravessar ou passar por todas essas partes territoriais, né? Utilizando essas pontes, sem que você precisasse repetir o caminho, sem que você precisasse é, passar mais de uma vez por uma dado caminho. Era esse o problema, porque isso era tempo, era custo, né? E uma imagem aqui que mostra bem essa fala, né? Então você teria aqui as duas porções, aqui uma ilha, a grande ilha, uma porção de terra aqui, né? Uma outra grande porção de terra aqui, e esses locais precisavam ser visitados de uma maneira ótima, né? Que otimizasse o tempo e a distância percorrida, a menor distância a ser percorrida, no menor espaço de tempo. Esse era o problema. E esse matemático, ele, na verdade, olha, prova que matematicamente não tinha como isso ser feito. Não tinha como você passar por todas essas regiões sem repetir uma determinada ponte. Você tinha que atravessar essa ponte mais de uma vez. E aí ele traz essa solução porque ele modela esse problema num gráfico, né? As 4 porções aqui são esses 4 círculos aqui, vamos chamar de círculos por enquanto,
né? Mas na prática são esses vértices, e esses vértices estão ligados por arestas, estão tendo conexões que representavam o quê? As pontes. Então, cada porção de terra foi representada por um vértice, modelada como um vértice, e cada ponte modelada como uma aresta. E ele cria, portanto, esse, esse desenho, vamos chamar de desenho, que na verdade é um gráfico, né? E ele publica isso depois no artigo dele. E aí, ele, observando, analisando a figura, né, ele vai perceber que, deixa eu tirar aqui essa, ele vai perceber que só é possível fazer esse caminho uma única vez, atravessando as pontes uma única vez, se houvesse ou zero ou dois vértices. Zero não dava porque tinha a porção de terra, representava um vértice. Dois vértices de onde saísse um número ímpar de arestas. Porque ele podia passar tantas quantas vezes ele quiser, por cada uma das porções, né, que seriam os pontos, os vértices. O que não é possível é repetir as pontes, tá? As arestas. Se um vértice possuir um número par de arestas, eu chego àquele ponto pela primeira vez, né, pela primeira aresta, e saio pela segunda. Não havendo vértices com número ímpar de arestas, o percurso pode ser iniciado por qualquer um dos vértices, porém, deverá iniciar e terminar no mesmo ponto. Então, era a teoria dele, né? Então, isso prova que a primeira afirmação feita por Euler é verdadeira. Deve ter, sim, precisa ter exatamente zero ou um número ímpar de arestas, para que eu possa passar por aquele ponto, sair, sem repetir a trajetória. E a prova final que ele faz, né, é que ele testa a veracidade da segunda afirmação feita por ele. Se houver vértice com número ímpar de arestas, precisa haver exatamente dois deles. Se um ponto possui um número ímpar de arestas, ele pode entrar e sair usando duas. Uma vez ele entra por uma aresta, sai por outra aresta. Né? Sobrando o quê? A terceira. Quando temos exatamente dois pontos, que ele teoriza, quando tiver exatamente dois pontos com número ímpares de caminhos, um desses vértices será obrigatoriamente o início e o final do trajeto, e o outro do trajeto. Então, dessa forma, ele conseguiu comprovar, aqui na figura, ele mostra, né? Esse vértice aqui tem um, dois, três. Esse aqui tem um, dois, três. Então, aqui você percebe que você pode caminhar, tá vendo? Por toda a estrutura. Você pode, como eu disse, você pode repetir a porção de terra. O que você não repete é a ponte. Então, imagine que você saia daqui, caminha aqui, segundo desce, volta por aqui, passa por aqui e chega aqui. Percorreu tudo. Né? Então, assim, vocês podem brincar aí à vontade, vocês vão ver que isso aí é verdade. Então, precisaria ter esses dois. E da forma que está estruturada, você não tinha somente dois, você tinha vários. Né? Então, não dava para fazer. Enfim, essa é a base, né, ainda que empírica, da teoria dos grafos, né, através de um problema de encaminhamento, né, real, porque era uma cidade mesmo, uma região, dá início, né, dá pontapé inicial para ter o que hoje a gente conhece como teoria dos grafos. Então, na prática, a teoria dos grafos é um ramo da matemática que estuda relações entre os objetos de um determinado conjunto. E que conjunto é esse? É um conjunto muito específico.
Um grafo é um conjunto, é uma estrutura representada através de um conjunto, né? E aqui a gente vê G como grafo, é representada por dois conjuntos, o conjunto V e o conjunto E, em que o conjunto V é um conjunto finito, não nulo, ou seja, precisa ter pelo menos de vértices, ou nós, como vocês queiram. E o conjunto E é um conjunto de arestas. O que é uma aresta? A aresta é um par de vértices, a aresta é representada pela letra A, é um par de vértices, aqui ele chama de V minúsculo e o W minúsculo, que é o vértice que liga o vértice V ao vértice W, né? Em que V e W pertencem àquele conjunto de vértices e azinho, que é a aresta, pertence ao conjunto de arestas. Então, matematicamente, essa estrutura é definida como conjuntos. Olha aí, a gente está usando matemática pura, né? Então, a base da teoria dos grafos é, sim, a matemática. Então, a representação do grafo, ela vai ter diversas nuances, né? Essa estrutura, ela é formada pelos dois conjuntos, o conjunto de vértices, em que não pode ser nulo, tem que ter no mínimo um vértice para ser considerado um grafo, pelo menos um nó, pelo menos um vértice é preciso existir. E um conjunto de arestas, né, em que as arestas conectam, ligam os nós, né, dois nós ou dois vértices desse conjunto que representam um grafo. As arestas conectam sempre dois vértices, ok? No caso dos pares de vértices serem ordenados, existe uma diferença, né? Se nós tivermos, como a figura aqui mostra, o que a gente chama de orientação do gráfico, ou seja, uma direção, a gente vai entender que uma aresta que liga os nós, por exemplo, aqui, o nó 5 e o nó 6 é diferente de uma aresta que liga o nó 6 e o nó 5. Exatamente por conta da direção. Imagine que tivesse uma outra aresta ligando 6 a 5. Então, aqui seria uma aresta e a outra seria uma segunda aresta. Se você tem grafos não orientados, talvez isso não faça diferença. Talvez isso não seja relevante. Tá? E aí essa aresta pode ser considerada a mesma. Para indicar que os elementos do conjunto E, né, que são conjunto de arestas, são pares ordenados, então nós temos a representação é a seguinte: E como conjunto, lembra da representação do conjunto? Aqui, ó, a chave, e aqui o par ordenado, AB, tá? CB, AD, DA, percebe que são arestas diferentes, apesar de ligar os mesmos vértices, A e D, aqui é uma aresta, e aqui é outra aresta, por ela ser ordenada ou orientada, tá bom? Então, é dessa forma que a gente entende que a aresta sai de A e vai para D, essa aqui sai de D e vai para A, tá bom? Então, isso é importante quando nós estamos analisando grafos orientados ou grafos direcionados. O que mais a gente pode falar? Em um grafo simples, dois vértices V e W são adjacentes ou vizinhos. Essa é a definição da teoria dos grafos. Tá? Eles são chamados de adjacentes ou vértices vizinhos se estão ligados por uma aresta.
em que essa aresta era dita incidente nos vértices. Então, uma aresta A incide no vértice V e no vértice W. Dessa forma, os vértices V e W são adjacentes ou vértices vizinhos. Mais uma das definições que nós temos para a teoria dos grafos. E aqui eu já falei, né, a direção, no caso de grafos orientados, a aresta A, né, que incide em V e W, possui uma direção de V para W. Então, do elemento que está mais à esquerda para o vértice que está mais à direita. Bom, uma outra definição que a gente pode ter é o chamado grafo desconexo. Se vocês observarem na figura, vocês vão perceber duas coisas de cara. Nem todos os vértices, nem todos os vértices estão conectados entre si, ou seja, existem duas, vamos chamar de porções do meu grafo, e isso me dá a ideia de descontinuidade ou de desconexão, e, portanto, esse grafo é chamado de desconexo. Então, um grafo é dito grafo conexo quando eu consigo, a partir de um determinado vértice, V, no caso aqui, de qualquer determinado vértice, 1, 2, 3, ou 4, ou 5, ou 6, chegar a um vértice qualquer por meio das suas arestas incidentes. Aqui, nesse caso, eu não consigo, partindo de 4, por exemplo, no vértice 4, eu não consigo chegar no vértice 5. Eu não consigo chegar no vértice 6. Partindo do vértice 6, eu não consigo chegar no vértice 2. Tá? Então, portanto, esse grafo é classificado como sendo um grafo desconexo. A outra coisa que a gente percebe logo é que esse grafo ele não é o quê? Orientado. A gente não tem a ideia de orientação nas arestas. Perfeito? Uma outra definição, uma outra característica que a gente pode perceber é o chamado grau de um vértice. Então, cada um desses vértices tem o seu grau. E o grau ele pode ser dividido entre grau de saída e grau de entrada. Grau de saída é a quantidade de arestas divergentes, né? São aquelas arestas que partem daquele, eh, daquele vértice. E arestas convergentes, dá o grau de entrada, que é a quantidade de arestas convergentes. Então, gente, tudo isso são informações, são definições que acabam dando uma série de informações, de dados, para a gente mapeia determinadas situações do mundo real que são importantíssimas. Tanto que existe uma, uma outra disciplina chamada de análise de redes sociais, ou ARS, em que existem o estudo de redes, né, conexões entre atores e suas relações, ou conexões, nós e as suas conexões, e são representadas por gráficos também. Então, há uma mescla, uma mistura de análise de redes sociais baseado ou utilizando a teoria dos gráficos, onde as redes são modeladas como gráficos, e a partir daí uma série de questões
de propriedades matemáticas são analisadas e são retiradas, né, dessa análise, o que nos ajuda a resolver inúmeros problemas. Então, quem quiser depois pode dar uma pesquisadazinha na disciplina ARS, Análise de Redes Sociais. Vamos seguir em frente, né? Então, falando exatamente o que eu acabei de iniciar no slide anterior, né? Os grafos como representação, como modelagem de problemas. Então, é uma estrutura muito interessante, muito versátil, em que a gente pode modelar de forma matemática. Aí é o grande benefício, né? Quando eu tenho um modelo matemático, eu posso inferir uma série de propriedades, eu posso inferir uma série de leis, uma série de informações, uma série de métodos que eu posso aplicar naquela estrutura e, com isso, resolver inúmeras questões que eu não consiga modelar isso matematicamente. Então, modelos matemáticos têm esse grande benefício de nos auxiliar a resolver problemas. Então, foi o que Euler fez, né? Ele mapeou aquele problema, que era um problema de tráfego, problema de deslocamento, problema da vida real, né? Imagine que ele trabalhasse para uma empresa que faz entregas, uma empresa de logística. Então, olhe quanto ele poderia economizar se ele tivesse uma solução ótima ali, em que você não precisasse repetir o caminho quando você quisesse visitar suas cidades, né? Qual o melhor planejamento de caminhamento que eu poderia fazer? Então, isso é um problema da vida real mapeado ou modelado matematicamente, nesse caso, utilizando a teoria dos grafos, né? E existem inúmeras formas de representar computacionalmente um grafo. E cada uma delas vai ter a sua vantagem, a sua desvantagem, em termos de implementação, em termos de uso de memória, gasto de processamento, etc, etc, etc. A gente vai ver algumas delas, né? A gente sabe até agora que o grafo é uma estrutura definida como conjunto dos dois conjuntos, perdão, de, de elementos, onde um conjunto V é o conjunto finito e não nulo de vértices, ou nós, e o conjunto A, ou conjunto E, é o conjunto de arestas. E quando a gente fala de conjunto finito, a gente pensa logo em quê para representar esse conjunto finito? Na, na, na memória ou computacionalmente? Computacionalmente. Eu vou representar um conjunto de elementos iguais ou similares. A resposta é um vetor, né? Então, eu posso entender o meu grafo como um vetor. Olha, eu consigo fazer um monte de coisa com vetor. A gente já viu isso, né? E quando a gente tem também um outro conjunto de arestas que vai ligar esse conjunto de vértices, a gente então passa a ter o quê? Um outro vetor. Então, com isso, eu posso entender que a representação de um grafo pode ser resolvido através de uma matriz bidimensional. Por que bidimensional? Porque eu vou ter esses vetores e as conexões, as ligações entre esses vetores, ou, perdão, entre esses vértices, são binárias. Lembram disso? Se é uma ligação binária de dois elementos. Portanto, a minha matriz ela é bidimensional, onde e aí a gente chama de uma matriz IJ, né, dimensão I, dimensão J, onde I é a quantidade de linhas e J a quantidade de colunas. E são exatamente as mesmas, que são os meus vértices. Eu repito
os meus vértices. Olha aqui a minha, a minha ilustração. Calma. Aqui é o meu grafo representado, né? É, conjunto de vértices com as arestas. Então, 4 vértices ligados por arestas 2 a 2. Então, eu consigo transformar esses dois conjuntos em uma matriz. Olha aí, onde cada linha da minha matriz e a relação com a coluna vai me dar o quê? A ligação de um vértice com o outro. Então, no caso, aqui eu tenho os vértices A, B, C, D. Olha lá, A, B, C, D, 4 vértices. Então, é uma matriz o quê? 4 por 4. Ok? Onde cada interseção de um vértice com o outro vai representar por 1 ou 0. 1, no caso de haver ligação, conexão entre esses vértices, e 0, no caso de não haver uma conexão, uma ligação com esses vértices. Então, percebam que a gente, partindo do vértice A, chegando no vértice B, se aqui tiver 1, significa que tem uma ligação entre A e B. Se nós tivéssemos aqui um, um grafo orientado, a gente teria que avaliar também aqui a questão de B com A. Né? Num grafo, num grafo não orientado, essa relação já é direta. Se A liga a B, B liga a A. Bom, é a, é a, é a lei, digamos assim, de um grafo não ordenado. Né? Mas se ele fosse ordenado, a gente teria que avaliar se existe também, porque elas seriam diferentes, né, por conta da orientação, uma aresta que ligasse B com A. No caso, esse grafo aqui é um grafo não ordenado, é um grafo não orientado. Portanto, aqui está a representação de A e B, certo? A com B está marcado com 1 e B com A também está marcado com 1. Significa, um grafo não ordenado, que A está conectado a B. Ok? E assim isso se repete para os demais elementos da minha matriz, que são, de novo, representações, mapeamento, uma modelagem do meu conjunto de vértices e do meu conjunto de arestas. Está aqui, então, essa matriz, por exemplo, é a representação aqui desse gráfico, né? Perdão, daquele gráfico. Agora, imagine que a gente tem aqui agora um grafo orientado. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, uma aresta A com D e D com A. Olha as direções bidirecional. Aqui é de C com B, aqui é de A com B. Então, você vai ter uma matriz nesse caso aqui. Tá? Então, apenas a gente precisa estar atento à questão da direção. Perceba que nesse caso aqui, ó, A com B. A, origem, B, destino. Então, existe aresta saindo de A, chegando em B. Saindo de A, chegando em B. Está aqui marcado como 1. Mas de B para A, saindo de B para A, existe? Não. Portanto, esse elemento da matriz é 0. Tá? Só mostrando exatamente o exemplo que eu falei sobre
grafos orientados e grafos não orientados. E aí a gente vai chegando, trazendo uma série de benefícios, eu vou chamar de benefícios, né, de se utilizar gráficos para modelar problemas. A gente começou a nossa aula trazendo o problema lá das 7 pontes de Kaliningrado ou de Königsberg, como é que é. Ou seja, eu consegui modelar, eu não, olha, ele conseguiu modelar um problema da vida real em grafos e fez uma série de inferências, uma série de análises a partir daquela modelagem que ele fez, no caso, daquela estrutura que ele conseguiu representar o seu problema. Então, quando nós conseguimos realizar isso, nós podemos desenvolver uma série de algoritmos, uma série de algoritmos, né, de inferências que a gente realiza sobre essa estrutura de bidimensional, né, trazendo questões do modelo matemático, no caso aqui a matriz de adjacências. Então, eu consigo utilizar matrizes. Então, olha quanta coisa eu posso fazer com matriz. Eu posso somar matrizes, posso multiplicar matrizes, posso operar matriz transversa, né? Eu posso realizar uma série de operações com matrizes. Então, se eu consigo traduzir um problema em uma matriz, eu tenho uma série de operações que eu posso fazer com ela. Se eu consigo traduzir um problema em um grafo, eu posso realizar uma série de operações com um grafo. E uma dessas operações é caminhar por esse grafo. E aí a gente vai trazer aqui alguns dos algoritmos de caminhamento ou de busca numa estrutura de grafos. Tá legal? Muitos problemas, né, como nós falamos, podem ser descritos, podem ser modelados, podem ser traduzidos por meio de grafos. E isso nos dá essa, eu não vou dizer facilidade, que muitas vezes não é uma questão de facilidade, mas é uma possibilidade de se operar de realizar diversas operações com essa estrutura, o gráfico, e ela pode ser combinada ou pode ser melhor traduzida ainda, por exemplo, como uma árvore, seja, estrutura de árvore. Então, a gente pode representar um gráfico como se fosse uma árvore, né? Então, você tem um nó raiz e que, a partir desse nó raiz, você tem a conexão, a interligação com outros elementos da sua árvore. É um gráfico, conjunto de vértices conectados, 2 a 2, né, por uma aresta. E essa aresta pode ser direcionada ou ordenada ou não, depende da minha modelagem, depende do meu modelo. Então, quando a gente fala de buscas, né, a gente está falando de você poder caminhar, de você poder percorrer os elementos dessa sua estrutura. Lembra que nós estamos utilizando vetor, ou melhor, uma matriz para representar esse grafo. Então, eu posso enxergar esse grafo, essa estrutura, como uma matriz. Olha que maravilha. As buscas, em geral, partem de um nó inicial em direção a um nó alvo. Acabei de dizer, por exemplo, quando a gente consegue traduzir isso como uma árvore, né? Fazendo com que tenhamos que percorrer uma sequência de nós e arestas. Além disso, o próprio caminho pode ser em si o objeto da busca. O que Euler buscava? Um caminho
em que ele pudesse percorrer as 4 porções de terra, utilizando as 7 pontes, sem repetir uma das pontes. Era o que ele buscava. Então, a solução para o problema dele era um caminho. Então, às vezes, a solução reside exatamente nesse próprio caminho a ser percorrido. E não, por exemplo, no alvo, no nó, no vértice que você quer chegar. Então, existem situações que são interessantes nesse ponto. Quando a gente está usando o Google Maps, o Waze, normalmente você busca o quê? O caminho mais curto ou o caminho mais rápido, não necessariamente o caminho mais curto, em termos de distância, será um caminho mais rápido. Será, professor? Que loucura é essa? É mais curto? Então, se é mais curto, eu posso percorrer em menos tempo, teoricamente. Mas imagine que você agregue ou acrescente aí outras questões do mundo real. Imagine que é uma via e essa via tenha, por exemplo, limite de velocidade. Imagine que essa via ela tenha congestionamentos. Então, por mais que você tenha um tempo curto, ou perdão, um trajeto curto, você pode ter um tempo mais longo para percorrer aquele trajeto. Ao passo que você pode pegar uma via alternativa de trajeto maior, mas cujo tempo para percorrer esse trajeto seja menor. Então, gente, a gente percebe que a modelagem de um problema do mundo real, ela vai ter nuances, né? E outra coisa, quando a gente tem arestas que têm valor ou peso, a gente precisa identificar que valor é esse, que peso é esse, né? Porque a gente pode ter ponderamentos a realizar em termos de considerar uma aresta de menor ou maior valor, a depender do que a gente está considerando como aquele valor ou aquele peso. Ok? Então, falando em buscas, em, em, em gráficos, a gente tem a primeira busca, que é a busca em profundidade. Né? É a busca, deixa eu mostrar aqui, que a gente tem uma estrutura como essa, que aqui a gente pode ver a estrutura de árvore, em que eu parto do nó inicial, né, estabelecido pelo problema ou pela modelagem, e eu vou mergulhando, eu vou descendo por todos os nós em profundidade, até chegar no mais profundo, para depois eu poder voltar na minha estrutura, percorrendo outras partes do meu grau. Esse método de busca, profundidade, também conhecido como DFS, ou Depth First Search, né? Profundidade, pesquisa em profundidade primeiro, faz com que o segmento do grafo que nós estamos percorrendo, ele seja visitado até o final. Ou seja, eu desço esse segmento aqui, né? Esse ramo, vamos chamar de ramo, de braço da minha estrutura, a gente seja uma árvore, esse ramo da árvore, eu desço até o elemento mais profundo, antes de analisar esses elementos daqui. É uma forma de eu caminhar no meu gráfico. Tá? Professor, existe certo ou errado? Não. Existem alternativas. A gente vai ver que existem basicamente dois métodos. Em profundidade ou em largura. A depender de como você estrutura o seu problema e do que você está procurando, você vai utilizar um ou outro.
Imagine que o nome desse percorrer, você não conhece a sua estrutura. Imagine que você comece de um nó e você vai caminhando como se você estivesse caminhando às cegas. Você vai percorrendo a sua estrutura, né? Então, esse método ele segue um caminho do início ao fim, onde esse fim é o mais profundo, né? Depth, e só então ele retrocede. Se ele não chegou no ponto onde ele queria, ele retrocede para investigar de novo, considerando a profundidade, outros nós, outras rotas da sua estrutura. Esse retroceder, que também é chamado de backtracking, retroceder o caminho, né? Voltar no caminho, é como se eu estou dando um passo atrás, chama atenção para a gente, porque é como se eu tivesse, ó, colocando uma coisa, colocando uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. Estou o quê, ó? Empilhando. Quando eu estou percorrendo os nós, eu estou empilhando, né? Eu percorro esse empilho, esse empilho, esse empilho. Eu estou colocando o quê? Uma pilha. Então, eu estruturo o meu caminhamento em profundidade utilizando a estrutura de pilha. Eu vou empilhando na minha estrutura de pesquisa os nós por onde eu passei. E assim eu consigo, depois, ó, eu consigo desempilhar, ó, retroceder, backtrack, para então explorar outras rotas. Então, ó, a partir de um nó inicial, o primeiro nó, esse algoritmo, né, o modelo, o método DFS, ele vai colocar todos os vértices adjacentes em uma pilha. E ele vai marcando o nó como sendo visitado. Percebe? Em seguida, ele vai até o nó do topo, vai desempilhando e repete o processo. E a busca segue até você atingir o seu alvo. Lembra que a ideia aqui de busca é você, dado um determinado ponto, determinado nó, chegar a um outro nó. Tá? Ponto de partida e o alvo, o ponto de chegada. Início e fim. Esse é o modelo de encaminhamento DFS. Existe um outro que é parecido, só que ao invés de utilizar uma pilha, ele vai utilizar uma fila. Olha as estruturas que nós estudamos aí na prática, sendo utilizadas para quê? Caminhamento em grafo ou busca em grafo, né? Então aí a gente chega no segundo método de encaminhamento de, perdão, de busca ou caminhamento em grafo, que é a chamada BFS, Breadth First Search. DFS, profundidade, BFS, em largura, né? Ele se assemelha, só que a diferença é o uso da pilha, perdão, da fila, ao invés da pilha, e que os nós visitados agora são enfileirados, ao invés de empilhados. Então, ó, eu parto aqui, por exemplo, do nó 1 e verifico quais são os meus nós adjacentes. Qual é os nós adjacentes? 1, o nó 2, o nó 3 e o nó 4. No outro modelo, eu vou de 1 para 2. Mais 2, eu vejo se tem algum mais profundo. Tem o 5 e tem o 6. Aí eu vejo no 5
Se tem algum profundo, tem o 9 e tem o 10. Então, antes de voltar, eu cheguei até aqui, ó. Aí o 9 não tem, o 10 não tem, eu desempilho o 9, desempilho o 10, desempilho o 5. Depois do 5, qual era? O 6. Então, eu vou daqui, passo para cá. Aqui não. Em largura, eu vou começar do 1, desço para o 2. Vou descer mais? Não. Eu vou ver se, como 2, existem, vamos chamar aqui de irmãos, né? No mesmo nível do 2, tem alguém? Tem. Tem o 3 e tem o 4. Então, eu visito o 2, enfilero, visito o 3, enfilero. Visitei um, saí, 2, 4. Depois desse, eu vou, aí sim. O 2 tem algum outro? Aí eu desço por 5. Ah, o 5 tem um 5, tem um 6, tem um 7. Percebe? Então, é diferente no sentido da direção que eu vou percorrendo e do tipo de estrutura que eu armazeno os nós que eu estou visitando. Um eu empilho, que é esse aqui, DFS. Faltou até a figura, preciso botar a figurinha aqui para vocês. Vou fazer isso. É a mesma figura, só para a gente percorrer ela, né? Aqui eu empilho, DFS, Depth First Search, profundidade, primeiro. E aqui, no B de bola, BFS, Breadth First Search, largura, busca e largura, eu vou enfileirar ao invés de empilhar. Basicamente, essas duas situações que nós temos quando nós falamos de busca em, em grau, né? Traduzindo aqui, gente, ó, aqui essa figura aqui ficou legal porque ela mostra exatamente a ordem que eu vou eh, que eu vou percorrer. Ó, em profundidade, né? Depth. Então, em profundidade, eu vou. Começo do A, vou para onde? Quem é? Vou no B, no C, no D. Quem é o mais profundo de todos aqui? O D, né? Vou para o D, depois eu vou para o D. Tem mais algum profundo? Vou para o F. A, D e F. Depois, quem é mais profundo entre o C e o B? O C, porque tem um E. Então, eu vou do A, né? Então, A, D, F, depois C, o mais profundo do C é E, para por último, e para o B. Então, aqui, ó, A, o percorrimento é esse. A, D, F, C, E, B. Então, eu priorizei o que aqui? Profundidade. Tá certo? Aqui eu vou fazer o quê? Começo com A. Aqui eu estou visitando por largura. Busca por largura. Então, A, B. Tem alguém parecido? Tem. C. Tem alguém? Tem. D. Depois daqui eu desço. Quem é que está parecido aqui? O E, nesse nível. Depois do E. A, B, C, D, E, F. Qual que é a diferença? Olha. A, B, C, D, E, F é diferente de A, D, F, C, E, B. Percebe? O caminho percorrido é diferente. Isso é o que define, ou que determina o tipo de busca que você fez. Ah, é ótima. Qual é a ótima, qual não é? São aplicações. Isso depende muito da sua estrutura, isso depende muito do objetivo da sua busca, certo? Mas é assim que a gente pode percorrer, navegar entre essas estruturas.
E aqui a gente sempre traz esse grafo, ó, como uma estrutura parecida de árvore, porque facilita o entendimento, facilita um pouco a ideia que nós temos. Tá? E aí, a gente tem mais um outro algoritmo super bacana, super interessante, que nós podemos utilizar para estudar grafos, né? Por exemplo, para encontrar um caminho ótimo, caminho curto, a gente chama, né? Caminho ótimo, o caminho mais curto, entre dois nós. É muito utilizado. Então, em 56, cientista de computação, né? Edsel Dijkstra, ele concebeu, ele idealizou esse algoritmo, que foi batizado de algoritmo de Dijkstra, ou Dijkstra, não sei dizer como é que fala a pronúncia. E a ideia era solucionar, né? Era descobrir grafos, o problema do caminho mais curto entre dois vértices de um determinado grafo. Imagine duas cidades, um grafo que represente um mapa, né, rodoviário de cidades do Brasil. Essas cidades são interconectadas por várias rodovias. E você quer saber, ó, eu quero sair daqui de Salvador, na Bahia, e chegar a São Paulo. Qual é o caminho mais curto? Eu posso pegar várias rodovias, né? Posso pegar vários caminhos, imaginando que seja considerado somente a distância. Esse algoritmo, por exemplo, iria percorrer, iria caminhar nesse grafo e iria trazer a sequência, a ordem do caminho, né, o caminho sequencial que eu deveria percorrer para chegar ou utilizar como o menor caminho ou o caminho mais curto. Então, ele calcula essa rota de um determinado ponto de partida para chegar em um determinado ponto do meu gráfico, da minha estrutura. Esse algoritmo ele funciona explorando caminhos de menor custo. Né? O que é esse menor custo? É exatamente esse análise da valoração do peso que a aresta tem. Nós temos arestas que têm pesos, aqui não é o caso, vamos buscar aqui um exemplo. Tem uma valorada aqui, você tem mais pela frente. Aqui. Então, ele percorre, imagine que eu quero sair de 0 e chegar em 5. Eu posso fazer 0, 1, 3, 4, 6, 5. Posso fazer 0, 2, 3, 4, 6, 5. Posso fazer 0, 1, 3, 5. Né? São vários caminhos que eu posso percorrer. Qual deles é o menor? Qual deles é o mais curto? Então, ele leva em consideração esse peso. Né? Professor, o que é esse peso? Esse peso pode significar diversas coisas. Nesse caso aqui, imaginemos, como nós estamos falando de caminho mais curto, tem várias nuances, né? Vamos imaginar que seja a distância. Imagine que aqui seja cidades e que aqui seja a distância entre essas cidades. Eu teria 2 mais 5 mais 15, 22. Então, esse caminho 0, 1, 3, 5 é o tamanho 22. Será que tem um caminho mais curto? 6, 14, 24, já estourou. 2, 7, 17, 23 é maior. Então, parece que realmente 2, 0, 1, 3, 5 é o caminho mais curto. Percebe? É a soma
dos valores ou do peso das arestas, que nesse caso aqui poderia representar a distância. Agora imagine que eu posso dizer, ó, aqui são o tempo que você vai levar de chegar, sair do vértice 0 e chegar no vértice 1. É outra dimensão, é outro tipo de análise. Mas aqui também seria o quê? Qual o tempo mais curto, qual a distância mais curta, percebem? Então, esse algoritmo tem essa finalidade. E na prática, como é que funciona isso? Como é que ele executa isso? Né? São 5 etapas que Dijkstra propôs. Né? Primeira inicialização, onde ele atribui um valor inicial para o ponto de partida, né? 0, e um valor infinito para os outros nós do meu gráfico. Eu não conheço. Imagina que eu não conheço quais são os próximos. Eu preciso ir investigando, né? Eu preciso ir checando cada um dos nós. Então, eu chamo de infinito. Entendeu? Mas aqui, quando eu faço de 0 a 1, eu digo, opa, não é infinito, é 2. De 0 a 2 é 6. Então, qual é o melhor caminho, por enquanto? De 0 a 1. Aí eu pulo para 1, certo? E aí vou explorando. Inicializei e vou explorar. Entendeu? Olhei os caminhos, calculei a distância, somando o peso, né, das arestas. Seleciono o novezinho com menor distância. Quem é? 1, nesse caso. Pulo, marco esse nó como visitado, ele não será alterado novamente, e passa a usá-lo como novo ponto de partida. Pulei para cá. Daqui não tem jeito, só tem o 3. Então, pulo do 1 para o 3. Inicializo, marco isso aqui como visitado. Daqui eu posso ir para o 5 ou para o 4. Para o 5, ó, eu já chego no meu objetivo. Então, esse aqui ficou fácil, porque eu não preciso daqui, eu não preciso ir para outro lugar. Eu já cheguei mais rapidamente ou com um menor custo aqui por cima. Sabe? Então, inicialização, exploração, seleção, eu vou pulando, atualização. Eu vou calculando a minha rota à medida que eu vou avançando. Percebe? E por último, eu vou repetindo esse processo até que todos os nós sejam visitados e no final de tudo eu mapeei os meus caminhos e tenho a somatória, posso fazer a somatória de cada um desses caminhos e determino qual é o caminho ótimo, qual é o caminho mais curto. Esse é o algoritmo de Dijkstra, certo? Então, aplicações que nós podemos fazer, né? Imagine o GPS, é isso que a gente estava conversando. Imagine o Waze, o Google Maps, precisa calcular, chegar ao endereço. Por isso que ele dá, vai chegar em 10 minutos, porque ele faz uma somatória do tempo médio de cada trecho. Né? Cada trecho é o quê? É a aresta, que sai de um ponto para outro. E um ponto é o quê? O vértice, o nó. Então, essa ideia de mapear ruas, em forma de gráfico, é uma das aplicações, Google Maps e por aí vai. Né? O algoritmo de Dijkstra ele leva em consideração a matriz de custos. Né? Cada entrada da matriz tem armazenado o custo peso. Toda vez que eu pulo para um nó, eu caminho, eu pego eu vou calculando esse custo. Né? Eu vou adicionando esse custo. E durante a visita, o programa inclui na fila apenas os vértices de menor custo. Tem uma pilha e tem uma fila. E aqui uma série de possibilidades, uma série de situações, né, que
você poderia utilizar em caminhamento em grafos, algoritmos de Dijkstra, busca em profundidade. Não sei se vocês analisarem bem, o algoritmo de Dijkstra parece uma busca em que ele vai dando passo e andando, né? Parece busca em largura, um pouquinho modificado, não é? Então, trechos aéreos, distância percorrida, Google Maps, Waze, aplicativos desse tipo que calculam rotas, sistemas de logística, que mais? Situação que a gente precisa minimizar custos com combustível, etc, etc, etc. Então, gente, caminhamento de grafos, estrutura de grafos é muito utilizado em diversas situações do nosso dia a dia, certo? Considerações gerais, né? Nós vimos aí os dois principais métodos de busca em grafos: busca em profundidade, ou DFS, de dado, DFS, Depth First Search. Utiliza pilha como estrutura para empilhar os seus nós visitados e depois fazer o backtracking. E a busca em largura, que é a B de bola, BFS, Breadth First Search, que utiliza fila para enfileirar os nós adjacentes e assim avançando na sua técnica de pesquisa. Ambas as técnicas são relativamente simples e parecidas, né? Alterando apenas a forma como os vetores visitados são armazenados, pilha ou fila. Esses algoritmos são a base para as outras soluções, né? O algoritmo de Dijkstra é um algoritmo de busca em largura, como eu já falei, né? Modificado para uma solução específica. Que solução é essa? Sair do ponto A, chegar no ponto B. Encontrar o menor caminho entre esses dois vértices para grafos que possuam arestas com peso, arestas valoradas. O conhecimento dessas técnicas é muito importante, super importante, pois se um problema puder ser modelado na forma de grafo, existem diversos algoritmos que podem ser utilizados ou adaptados para encontrar soluções. Exatamente por isso lá no início. Você conseguir modelar algo em gráfico, como um gráfico, que também pode ser representado através de matriz, ele dá uma série de operações, dá uma série de funções, dá uma série de técnicas que você pode aplicar para solucionar aquele problema que você modelou através de um gráfico. O que mais? Na busca em grafos, com nós parcialmente ordenados, a alocação de torre de transmissão. Aqui são exemplos, mas são exemplos de utilização de grafos que nós temos. Então, muitas soluções complexas, elas são modeladas, elas se utilizam de teoria dos grafos para minimizar custos, para facilitar a busca de soluções para esses problemas. E aqui eu trago para vocês uma atividade prática. A gente sempre acaba trazendo uma atividade de codificação, né, de implementação daquilo que a gente viu na teoria. E aqui está aqui a código que a gente propõe. E a ideia aqui é bem interessante. Escrever um código, né, é fazer um programa para manipular gráficos. Gráficos não, grafos. O algoritmo deve ter um menu que permita ao usuário definir a quantidade de vértices que você quer ter. Né? Então, assim, algo bem simples, né? Eu quero criar um grafo com 10 vértices.
A gente poderia, tá aí, até vou mostrar para vocês essa implementação, mas eu também já vou propor aqui outra, que é uma pequena modificação desse, dessa ideia, né? Porque aqui eu pedi para o programa mesmo gerar um grafo. Então, um grafo aleatório. Eu digo que ele tem 10 vértices e ele cria vértices, perdão, cria arestas entre os vértices, aleatoriamente. E depois mostra isso. E depois a gente brinca fazendo o encaminhamento. Uma outra solução seria o programa pedir as arestas. Então, seria você informando, ligue o vértice A ao vértice B, o B ao C, o C ao F, o F ao G, e por aí vai. Utilizando, por exemplo, matriz de adjacências. Pode ser também uma outra forma de você implementar isso. Seria bem interessante para você fixar esses conceitos que nós trabalhamos aqui na teoria, tá certo? Mas essa implementação aqui ela é aleatória, apesar de mostrar esse gráfico em forma de matriz, que a gente vai ver já já. Então, eu pedi aqui para criar um gráfico aleatório e representar ele com as letras A, B, C, D, E, F. Então, por uma questão didática apenas, eu limitei as letras do alfabeto. São 26 vértices no máximo a gente vai ter aqui nessa estrutura. E a partir daí, eu vou poder navegar, eu vou poder caminhar nesse gráfico e vou fazer uma busca em profundidade, busca em largura e buscar o caminho mais curto entre dois vértices desse gráfico que vai ser gerado. Tá legal? Então, essa é a proposta. Eu vou parar um pouquinho com os slides. Nós voltamos aqui para o nosso vídeo. E agora eu vou preparar aqui, vou buscar o código, deixar ele aqui pronto para ser executado. Vou copiar ele aqui. Pronto. Vou copiar aqui. Eu vou compartilhar de novo a minha tela para mostrar a vocês o código e a execução dele. Ok? Então, vamos lá. Compartilhando. Pronto. Está aqui o código. Acredito que vocês estejam vendo. Está aqui o código. Eu vou também disponibilizar esse código para vocês, se vocês quiserem modificar, quiserem fazer outros tipos de implementações, enfim. A ideia aqui é que nós vamos ter um grafo aleatório, né? Então, aqui cria um grafo aleatório conectado, esqueci de falar, importante, né? Para a gente fazer encaminhamento em grafo, gente, a gente precisa ter um grafo totalmente conectado. Se eu tiver um grafo desconexo, eu não consigo percorrer toda a estrutura. Então, não faz sentido eu trabalhar esses conceitos. Então, eu tenho aqui um grafo conectado, aqui o laço para criar esse grafo a partir de um número X de vértices, né, que eu vou entrar, eu vou digitar. Basicamente são o quê? Laços de duas dimensões, né? Ou dois for. Matriz o quê? Bidimensional. Perfeito? Então, a gente estrutura o gráfico
como uma matriz bidimensional, e aí eu brinco à vontade com essa matriz. Eu tenho aqui uma outra, aqui a ligação aleatória, tá? Então, o peso, imagine que a gente esteja aqui falando de, sei lá, distância. Pronto, a distância entre os vértices vai ser aleatória. Eu não vou entrar com esse peso, mas poderia ser uma substituição. Em vez de você fazer isso aqui aleatoriamente, você fazer lá no menu a opção do usuário incluir esses valores, né? Mostro uma função para mostrar a matriz, que é o meu gráfico, né? Eu represento o meu gráfico como matriz. Olha que maravilha, então eu posso visualizar o meu gráfico em forma de matriz. O algoritmo de Dijkstra, aqui a implementação feita, né? Percorrendo o menor caminho, fazendo a busca, visitando o laço para visitar, que é sempre um laço, né? Vou visitando os próximos e marcando ele como visitados. E aqui eu vou acumulando a minha distância, a menor distância. Aqui, para reconstruir o meu caminho, busca em profundidade, DFS, utilizando pilha. Aqui a minha pilha, estou pilhando aqui nos meus vértices visitados, os vizinhos. E a busca em largura, BFS, utilizando a estrutura de fila. Tá legal? E o menu, um menuzinho com as opções, né? De criar um gráfico aleatório, mostrar esse gráfico como uma matriz, percorrer o menor caminho, busca em profundidade e busca em largura. Tá legal? Vamos lá. Vamos, então, fazer aqui uma demonstração dessas estruturas sendo executadas. Então, aqui eu vou mostrar bem aqui para vocês. Aqui sempre gosto de fazer isso. Limpa a tela e vai mostrando as coisas direitinho. Então, vamos criar o gráfico. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o gráfico. Opção 1, ele vai me perguntar quantos vértices eu vou ter, né? Lembra que a gente limitou até 26 para ficar vértice A, B, C, D, E. Vamos botar aqui, sei lá, 15. 15 vértices. Bem interessante. Pronto. Grafo criado com sucesso. Ele tem os vértices A, B, C, D, F, G, H e até o O. Tá? E ele, o algoritmo, aí criou randomicamente as arestas e deu pesos, deu valor a essas arestas, que eu não sei. Como é que eu posso saber? Mostrando esse grafo em forma de matriz. Opção 2, mostrar o grafo. Está aqui. Deixa eu ver um pouquinho. Está vendo a matriz? Um pouquinho torta aqui, mas aí vocês dão um desconto aí do programador, tá? Aqui, ó, gente, significa o quê? Ó? Que existe uma aresta AB que vale 4. Então, também o BA, porque ele é um grafo não orientado, tá? Outra característica. Então, eu vou ter na minha matriz AB, AB4, BA4. O A também está ligado ao C. Então, tem CA9. A está ligado ao D? Não. O A está ligado ao E? Tá. 7. E por aí vai. Ok? Então, gente, eu vou fazer aqui, ó, vou pegar aqui um exemplo. Ó. O A está ligado diretamente ao N? Não. Tá vendo? Linha A, coluna N. 0. Então, ele não tem uma aresta ligando esses dois. Mas pode ter uma outra aresta, né? Um outro caminho
Então, eu vou perguntar aqui, eu vou perguntar qual é o menor caminho, 3, entre o A e o N. E ele vai calcular. Ah, não está ligado direto, mas tem ó, A para o F, F para o M e o M para o N. Está vendo? Isso é o cálculo do menor caminho, isso é o algoritmo de Dijkstra na prática. E a menor distância é de 5. Se você for lá somar, a gente teria que voltar aqui só para fazer já depois. Mas aí vocês podem ver, conferir depois. Vocês vão ver que a soma desse caminho aqui tem que dar 5. Senão, o programa está furado. Tá legal? Está aqui o exemplo do caminho 1, caminho mais curto entre dois pontos, entre dois vértices do meu gráfico. Ah, mas eu quero fazer o quê? Eu agora vou percorrer todo, todo o meu grafo, fazendo o quê? Busca, busca, ah, primeiro busca em profundidade. Busca em profundidade, 4. São 4. Vértice inicial A. Vou partir do A. Ele vai me dar, ó. Perceba que busca em profundidade em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tá vendo? Vamos ver agora a busca em largura, opção 5. Partindo também do A. Já viram que é diferente? A, B, C, E, F, H, I, L. Olha a diferença. 4. A, B, C, D, G, H. Tá vendo? Então, gente, essas nuances, né? Essas formas de vocês entenderem e aprenderem as estruturas de dados é que vão fazer diferença nas escolhas de como implementar, de como modelar. O grande barato aqui é de vocês aprenderem como a gente consegue modelar inúmeros problemas, abstrair esses problemas em termos computacionais, modelando, utilizando estruturas de dados. Isso aqui é base importantíssima para o estudo de vocês, né? Para a computação. Então, esse algoritmo aqui é um algoritmo, um programinha simples, que mostra os principais pontos que nós vimos aqui no nosso encontro, na nossa aula. As duas buscas, né? Busca em profundidade, busca em largura, o algoritmo de Dijkstra, representação como matriz de adjacências e formas de aplicar. A gente poderia fazer isso aqui como se fosse o Waze e ficar brincando aqui entre cidades, em vez de ABCDS, poderiam ser o quê? As cidades, nome de cidade, enfim. Dá para a gente fazer uma série de brincadeiras, entre aspas, né? Utilizando essas estruturas de dados. Eu vou parar, de compartilhar um pouquinho, voltar aqui para o nosso vídeo para fazer o fechamento. Agradecendo a vocês pela, pela participação de tudo isso. Eu queria dizer que o uso dessas estruturas depende muito também da criatividade do profissional, de perceber qual a melhor estrutura a ser utilizada para mapear e para modelar determinada situação. Então, isso requer também conhecimento das nuances, das diferenças
que essas estruturas têm umas das outras, né? A ordem de manipulação dos dados, a ordem de entrada, a ordem de saída, né? No caso de listas encadeadas, a questão do encadeamento simples, o encadeamento duplo, estruturas circulares, né? Lembrem-se a questão da representação dessas estruturas através de vetores ou através de alocação dinâmica dessas estruturas, como as listas. Então, tudo isso diz o que para a gente? Que não existe exatamente uma resposta única. Acho que é uma análise daquilo que você tem como problema para que você escolha a melhor solução, a melhor estrutura ou estruturas, né, uma combinação. A gente viu aqui uma combinação de algoritmos para poder atender, digamos assim, uma determinada demanda, um determinado problema, imaginando aqui que nós estivéssemos numa empresa de logística, de entregas, sei lá, né? Poderia ser isso aí. Então, eu queria agradecer a todos pela oportunidade e, de novo, eu vou disponibilizar esse material e eu espero encontrar vocês numa nova oportunidade. Forte abraço a todos, excelentes estudos e continue com essa pegada, continue com essa participação, foi muito bom nos nossos encontros. Tchau, tchau.